Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor. Esta solenidade é um dia de guarda. No mundo todo, ela é celebrada na quinta-feira, porque se nós contarmos desde a ressurreição de nosso Senhor até quinta-feira passada, nós teremos 40 dias. E diz a palavra de Deus que 40 dias depois de Jesus ter ressuscitado, ele subiu aos céus. Então, normalmente, essa solenidade é celebrada na quinta-feira, e hoje seria, digamos, o 7º domingo da Páscoa. Só que no Brasil não é feriado, como é dia de guarda, e todos os católicos têm que observar aquele dia de guarda. Então a igreja transfere a solenidade para o 1º domingo depois daquela quinta-feira. Por exemplo, Corpus Christi sempre cai numa quinta-feira, mas como é feriado, todos os fiéis católicos têm como guardar aquele dia, então nós celebramos na quinta-feira, normalmente. Mas o mesmo não acontece com o dia da Ascensão de nosso Senhor. E o que é, meus santos, que nós celebramos nesta solenidade? Duas realidades. Celebramos a subida de Jesus aos céus, isto é, a nossa humanidade assumida por Jesus, que se senta à direita de Deus Pai. A nossa humanidade assumida por Jesus, que está no céu, que sobe à glória do céu. Então esta é a primeira realidade que nós celebramos. E a segunda, meus santos, não menos importante do que essa, para nós, é que nós também somos chamados a subir com Jesus. Ele sobe para que nós também subamos. Ele entra no céu com a nossa humanidade para que nós também entremos e convivamos, vivamos por toda a eternidade com Jesus no céu. Meus irmãos, existe uma tentação nos homens e mulheres religiosos, que é a de, dentre tantas outras, que é de viver a religião, mas com um foco material. Isto é, a religião, em tese, ela deveria ligar você com as coisas celestes, com as coisas do céu, com as coisas que não passam, com as coisas divinas. Mas existe uma tentação em todos nós, e se nós olharmos, existe até mesmo tendências no cristianismo, tendências que levam exatamente por esse caminho de viver a religião, mas sempre voltado para as coisas materiais. Isto é, você procura Deus para alcançar uma cura, você procura Deus porque você quer alcançar um emprego, você quer ter um bom casamento, você quer ter uma vida tranquila. Isto é, você busca a Deus, mas sempre com os olhos voltados para baixo, para as coisas da terra e não para as coisas do céu. E isso nós observamos na liturgia de hoje. Diz aqui que Jesus Cristo, diz aqui bem detalhadamente nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, falando como é que foi que aconteceu aquilo que antecedeu a subida de Jesus aos céus. Então Jesus diz: eu derramarei, vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus diz isso aos apóstolos, e os apóstolos então perguntam o que a Jesus? Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Isto é, eles estão preocupados, eles ainda não entenderam a profundidade da salvação que Cristo operou, eles ainda não entenderam
o porquê de Jesus enviar o Espírito Santo, e eles perguntam: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Isto é, eles achavam que Jesus Cristo iria fazer com que Israel voltasse àquela glória de antigamente, que tivesse um rei poderoso e independente de todo outro poder humano, que Israel voltaria à sua riqueza de antigamente, dos tempos de Davi e de Salomão. Quer dizer, eles estavam com os olhos voltados para o aspecto político, para o aspecto financeiro, para o aspecto terreno. E como é que Jesus responde a esta pergunta? Jesus responde com uma promessa e com uma missão. Ele diz: recebereis versículo 8, recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Isto é, novamente Jesus os leva para o aspecto espiritual, volta os olhos dos apóstolos para o alto. E assim também, meus irmãos, a igreja, nossa mãe, eleva os nossos olhos também hoje, nesta solenidade, para o alto. Meus irmãos, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do céu, desejar as coisas do alto, desejar as coisas do céu, é uma graça de Deus. Não é uma realidade que nós alcançamos pelas nossas próprias capacidades e pelas nossas próprias forças. É um dom que nós precisamos buscar e pedir. Senhor, concede-me a graça de eu pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, que o meu coração se volte para as realidades eternas. As orações de hoje são todas nesta linha. Por exemplo, a oração coleta de hoje, aquela que nós rezamos logo depois do Glória. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças. Por quê? A igreja está pedindo para nós a graça de nós exultarmos de alegria. Em que coisas? Vamos lá. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo, do corpo de Cristo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Isto é, existe uma esperança para nós. Nós iremos participar da glória de Cristo. Existe uma promessa para nós. Nós iremos participar do céu, daquela felicidade que não passa, daquela felicidade que não enjoa. Que aqui neste mundo, meus santos, tudo passa e enjoa. Isto é, nada é para sempre e nada é completo perfeitamente. As melhores coisas, as coisas mais agradáveis a nós, elas são passageiras e elas não nos completam, porque depois, vamos aqui dar um exemplo bem simples. Pense na comida mais gostosa que você gostaria de provar. Mas se você come de manhã, à tarde e à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, você enjoa, por melhor que ela seja. Pense na viagem dos seus sonhos. Pois bem, depois que você fizer, e se você fizer uma outra vez, e uma outra vez, você não vai querer mais ir para aquele lugar. Você quer conhecer outros lugares, porque é bonito, mas eu já fui lá, e já fui 3 vezes, então, de alguma maneira, já enjoou. Pense num filme muito bonito, que você está esperando a estreia. Você pode até mesmo assistir 1, 2, 3 vezes, depois você já não aguenta mais, porque já enjoou. Porque tudo aqui neste mundo, até mesmo os afetos humanos, se eles se basearem simplesmente na nossa capacidade humana de amar, a gente enjoa das pessoas. Se for simplesmente, padre, mas se houver amor não enjoa. Isso mesmo, porque se houver amor, há Deus, e se há Deus, há eternidade, até mesmo nas coisas que nós experimentamos neste mundo. Mas se não houver Deus, não há amor.
consequentemente, a gente enjoa e se cansa até mesmo dessas realidades que podem ser muito prazerosas e muito interessantes agora, mas que não o serão daqui a 1, 2, 3, 5 anos. Então, tudo neste mundo é passageiro e é incompleto, mas a felicidade que Deus promete para nós será perfeita, será eterna, será para sempre, e nós nunca nos enjoaremos, nunca será nem muito nem pouco, será perfeito. Mas, meus santos, para que nós nos alegremos com esta realidade, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos encha com o seu Espírito, para que Ele nos faça testemunhas das suas promessas. Tanto na primeira leitura de hoje, como no Evangelho, Jesus promete o Espírito Santo que será derramado sobre os apóstolos, a força do alto. Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, é a conclusão do Evangelho. Jesus diz: eu vos enviarei aquele que meu Pai vos prometeu. Permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto, para que eles possam cumprir a missão a eles confiada, e eles possam ser testemunhas de Jesus, em Jerusalém, em Samaria e até os confins do mundo. E o que é testemunhar Jesus? É apenas falar a respeito de Jesus? Não, é testemunhar com a boca e com a vida a verdade da palavra de nosso Senhor. É testemunhar com a boca e com a vida que você crê e espera nas promessas de Deus. É testemunhar com a boca e com a vida que você já desde agora se alegra com aquilo que você espera. Então aí nós voltamos para aquele mesmo ponto que eu falava no início da homilia. Mas, meus santos, esta capacidade de nós nos alegrarmos com as coisas do alto, de nós buscarmos Deus por causa do céu, não por causa de um interesse aqui na terra, um emprego, a saúde, um casamento, uma graça aqui para este mundo. Não, buscar Deus por causa do céu é uma graça que nos é dada por meio do Espírito Santo. É uma sabedoria que nos é dada por meio do Espírito Santo. E é por isso que nesses dias nós estamos suplicando o Espírito Santo. São Paulo, na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, versículo 17, já no início, São Paulo, ele faz uma súplica para a comunidade de Éfeso. Imagine, São Paulo era um missionário, então ele estava de passagem, ele fundava uma comunidade e raramente ele voltava para aquela comunidade, às vezes sim, e raramente ele voltava para aquela comunidade, às vezes sim. Houve algumas comunidades para as quais ele voltou, mas nem sempre ele voltava, às vezes ele fundava e seguia em frente. Pois bem, aqui na comunidade de Éfeso, ele vai seguir em frente e ele vai fazer uma súplica para aquela comunidade. E, meus santos, não tenhamos dúvidas nós que esta súplica de São Paulo para a igreja de Éfeso é uma súplica que cabe a todos nós, que nós precisamos também desta graça que São Paulo está pedindo para os efésios. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Mas revele o quê? São Paulo está pedindo que Deus, o Pai da glória, dê aos efésios um espírito de sabedoria, que revele interiormente e que os faça conhecer. Mas conhecer o quê? Que revele o quê? Vamos lá, sigamos em frente. São Paulo continua no mistério, que Ele abra o vosso coração à sua luz. Então que Deus conceda o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos faça uma revelação interior, que o Espírito Santo nos faça conhecer, que o Espírito Santo nos dê
luz ao nosso coração para que nós saibamos, mas para que nós saibamos o quê? Qual a esperança que o seu chamamento vos dá. São Paulo pede o Espírito Santo para os efésios, para que eles conheçam, mas não apenas com o intelecto, mas que eles conheçam interiormente, que eles conheçam com a alma, que eles conheçam com o coração, que eles conheçam de tal maneira que, como na oração coleta da missa de hoje, que eles exultem por causa desse conhecimento, que eles conheçam o quê? A esperança para a qual eles foram chamados. Esta graça é para todos nós, meus santos, meus irmãos. Se nós conhecêssemos desta maneira que somos chamados para o céu, nós não sofreríamos tanto como sofremos. Eu não estou falando que nós não passaríamos por tribulações, passaríamos, mas a nossa postura diante do sofrimento seria diferente. Por quê? Porque você tem aquela certeza de que Jesus subiu ao céu para preparar um lugar para mim. Eu tenho um lugar preparado. Jesus me ama, e quando eu terminar os meus anos aqui na terra, eu vou morar com Ele no céu, onde eu terei a alegria que não passa, onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, onde não haverá tristeza, onde a felicidade será perfeita e será para sempre, onde a felicidade não vai acabar, nem vai enjoar, e essa felicidade é para mim e para todos aqueles que a Ele buscarem. Isso deveria encher o nosso coração de alegria, porque foi isso que deu, por exemplo, força aos mártires, para que eles entregassem a própria vida e se entregassem por nosso Senhor. Nós celebrávamos ontem, dia de São Justino, um senhor, um leigo, um homem que foi condenado à morte, e quando perguntam a ele se é verdade que você acredita que depois da morte você vai ressuscitar? E ele disse: eu tenho plena certeza nisso. E o homem que iria condená-lo quer dissuadi-lo de morrer, quer persuadi-lo a aceitar o conselho dele, e diz: pare com isso, rapaz, sacrifique aos ídolos e você vai ter vida neste mundo, isto é, você não vai morrer. E ele diz: nunca eu faria isso. Ele está disposto a perder esta vida para não perder a outra que vale a pena de verdade. E ele faz isso com dor, sim, mas com alegria no coração, por fazer a escolha perfeita, por escolher a melhor parte. Ele faz isso com desprendimento de coração, com alegria. Hoje, se não fosse domingo, era também dia de dois mártires, São Marcelino e Pedro. Dois também que por amor a Cristo perderam a própria vida, e a perderam com alegria, porque eles fizeram uma troca, e uma troca infinitamente melhor. Eles trocaram um Fusquinha por uma Ferrari. Eles trocaram esta vida, que é boa, mas é xoxinha, né, meus santos? É imperfeita. Ela tem um monte de tristeza também. Tem alegria, mas tem tristeza. Eles trocaram esta vida pela vida eterna, por aquela vida que não passa, por aquela vida que é plena do Espírito de Cristo, que nos enche de plenitude e alegria, que fez com que tantos homens e mulheres, por causa dela, sacrificassem até mesmo esta vida presente. Meus santos, amanhã, dia 3, é dia também de mártires, São Carlos Luanga. Quer dizer, a igreja está cheia de homens e mulheres, de crianças, adultos e idosos, que tinham essa certeza da esperança do céu tão firme, tão clara e tão forte dentro delas, que elas estavam dispostas a perder tudo, mas a não perder a morada que Jesus lhes foi preparar no céu. João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus diz: vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, eu voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também.
essa certeza de que nós, meus santos, quando morremos, nós não caímos no nada. Como gostava de dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não morro, eu entro na vida, na verdadeira vida. Então é esta fé, essa certeza que nós precisamos suplicar a Deus, essa certeza que nos vem pelo Espírito Santo, pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de convencimento, pelo Espírito que nos leva ao conhecimento pleno da nossa fé e que nos faz já desde agora exultar de alegria e fervorosa ação de graças, como diz a oração coleta da missa de hoje. Na oração final que nós ouviremos, depois que nós comungarmos, e o padre disser, oremos, pois bem, nós ouviremos, Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que os nossos corações se voltem para as coisas do alto. Mais uma súplica da nossa Mãe Igreja, fazei que os nossos corações estejam mais preocupados com as coisas do alto, que os nossos corações estejam mais preocupados com a glória do céu, que os nossos corações estejam mais preocupados em sermos belos aos olhos de Deus, e não tão preocupados com as coisas passageiras deste mundo, que, repito, são passageiras e são imperfeitas, são passageiras, e mesmo quando estão presentes, não nos plenificam totalmente. Então, meus santos, é pedir a Deus, tendo consciência de que, Senhor, se o Senhor não me conceder esta graça, eu serei sempre neste mundo um mendigo, isto é, mendigando afeto das pessoas, mendigando satisfação nas coisas, mendigando plenitude que este mundo não pode oferecer. Mas se nós tivermos fé verdadeira, nós iremos amar as pessoas, mas sem a pretensão de que elas plenifiquem o nosso coração. Nós iremos usar as coisas, mas sem a loucura idolátrica de que elas darão a nós a felicidade que nós não temos, porque já recebemos, e já recebemos de Deus, já recebemos já neste mundo, e a receberemos plenamente quando passarmos deste mundo e formos morar com Jesus no céu. Eu vou preparar-vos um lugar para vós, para que vós estejais onde eu estou também. Que esta certeza encha o nosso coração de alegria. Continua São Paulo, para terminar, ele diz que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da sua glória, que está na herança dos santos. Isto é, nós somos ricos, isto é, existe uma riqueza reservada para nós, uma riqueza que a traça não corrói, uma riqueza que a ferrugem não destrói, uma riqueza que não passa, uma riqueza que está com Deus, mas que nós, meus santos, precisamos nos preparar para recebê-la. Celebrar, meus santos, a ascensão de nosso Senhor é celebrar este mistério, mas celebrá-lo com toda a humildade, é celebrar com a súplica no coração. A igreja nesses dias está suplicando o Espírito Santo. Nós estamos no 3º dia da nossa novena de Pentecostes. Estamos suplicando insistentemente, perseverantemente, unido a toda a igreja, suplicando o Espírito Santo, que essa luz de Deus, essa sabedoria de Deus, esse fogo de Deus, que entra nos nossos corações e nos faz capazes de amar mais as coisas do céu do que nós amamos as coisas da terra, que nos faz desejar mais as coisas do céu do que desejamos as coisas da terra, que faz com que sintamos mais fome de Deus do que sentimos fome das coisas da terra. Isso é um dom do alto, mas que não é um dom que nunca foi experimentado neste mundo. Se vocês olharem os santos, eles revelam isso na própria vida. Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia, Santa Catarina de Sena, São João Maria Vianney, São José, todos eles tiveram mais amor a Deus e desejaram muito mais as coisas do céu. E isso
meus santos, não é apenas para eles, é para todos nós. Peça você também, nesta Santa Missa, nesta novena que nós estamos participando, que nós estamos fazendo, uns estão fazendo aqui na igreja, outros estão fazendo em suas casas. Peça a Deus esta graça: Senhor, por misericórdia, concede-me esta sabedoria que São Paulo pediu para os Efésios, que esta sabedoria venha também para o meu coração, para a minha alma. Concede-me esta sabedoria para que o meu coração esteja voltado para as coisas do alto. Concede-me esta sabedoria para que eu me alegre e exulte pelas realidades que eu espero e que um dia eu irei possuir. Concede-me alegria por eu saber que existe um lugar reservado para mim, que Jesus me alcançou com a sua paixão, morte e ressurreição, e que Ele está lá. Ele está aqui no meu coração, mas também está lá, esperando por mim, naquele lugar que Ele preparou para mim, para nós. Meus irmãos, que a presença do Espírito Santo reacenda essa chama de fé nos nossos corações, para que nós possamos celebrar de verdade a ascensão de nosso Senhor. Senão, nós estaremos aqui na missa, celebrando um mistério que não tem referência nenhuma para nós. Seria muito triste se você celebrasse a ascensão de nosso Senhor dessa maneira. Mas que nós possamos celebrar com alegria no coração: Jesus subiu ao céu, e eu também, com a graça dEle, movido pelo Espírito dEle, um dia também eu subirei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.